Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. E olha só, subiu para 54 o número de vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo. As buscas se concentram na costa sul de São Sebastião, cidade mais afetada pelo temporal que devastou a região. 6 dias após a tragédia, ainda há dezenas de desaparecidos. Bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários seguiram com as buscas de forma ininterrupta ao longo da madrugada. A ação é reduzida ao longo da noite e pela manhã a equipe é reforçada. Os trabalhos de busca acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, como a Vila Saí, área que concentra a maioria das vítimas da tragédia, e Juqueí. O aumento dos índices de chuva já era algo previsto por conta das consequências das mudanças climáticas. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o planeta está se encaminhando para atingir um nível de aquecimento global de até 2 graus em relação ao período pré-industrial, com chuvas cada vez mais concentradas e intensas. Por conta disso, é necessário um planejamento do crescimento urbano. De acordo com os dados do MAP Biomas, tem acontecido uma urbanização crescente e desenfreada no litoral norte. São Sebastião, que foi o município mais afetado, que viu a sua área urbana crescer em 345,8% desde 1985, atingindo mais de 1.800 hectares em 2021. Especialistas em urbanismo lembram que também houve uma enorme demanda por ocupação de veraneio, turística e de hotelaria de Bertioga a Ubatuba. Com isso, os terrenos mais próximos à orla tiveram uma valorização e foram ocupados por construções de alto padrão. Isso resultou na expulsão da população de baixa renda para morros residuais e sopé da serra, áreas de maior risco de deslizamento. De acordo com a Defesa Civil, há mais de 4.000 desalojados ou desabrigados na região. Em meio a tantas notícias ruins vindas do litoral norte, uma informação traz alívio. Mais de 100 animais foram resgatados em meio aos escombros deixados pelos temporais. O trabalho está sendo feito por um grupo especializado em salvar animais em desastres. E na lista dos sobreviventes estão cães, gatos, porcos e até sapos. Com o apoio do governo de São Paulo, o GRADE, o Grupo de Resgate de Animais em Desastres, se deslocou para São Sebastião no domingo. 4 médicos veterinários e 3 resgatistas estão divididos em 2 equipes na cidade. Uma atua na Barra do Saí e a outra em Boiçucanga. Na Barra do Saí, o grupo resgatou cerca de 40 cães, 22 gatos, além de 4 gansos, 6 patos, 1 porca e 21 sapos. Em Boiçucanga, o grupo resgatou cerca de 25 animais até agora. Uma outra ação foi realizada pelos próprios moradores da praia de Juqueí. Um abrigo foi montado em um estacionamento, com o objetivo de acomodar os animais que estão desamparados e feridos. O trabalho também ajudou alguns tutores que perderam suas casas e puderam deixar os pets em um lugar seguro. O abrigo está necessitando de doações de alimentos, remédios e itens de higiene neste momento. Quem quiser ajudar pode acessar a página do GRADE nas redes sociais. E mudando de assunto, olha só, a guerra na Ucrânia completou 1 ano e os reflexos do conflito no leste europeu foram sentidos no mundo todo. No Brasil, a economia foi influenciada e as mudanças geraram consequências para a população. Ao invadir a Ucrânia, a Rússia gerou efeitos políticos e econômicos até em países sem qualquer relação direta com o conflito, como o Brasil. Para os brasileiros, as primeiras consequências sentidas com a guerra vieram para a economia, com o aumento dos preços dos combustíveis e da energia. Isso porque a Rússia é o maior exportador mundial de gás natural e o segundo maior exportador de petróleo. Com o início do conflito, o valor do barril do petróleo subiu por lá, pressionando a inflação no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Em um cenário que já era de crescimento baixo e inflação alta, a elevação nos preços dos combustíveis contribuiu para um aumento ainda maior da taxa de juros pelo Banco Central.
A Selic chegou a 13,75% ao ano em 2022. Mas a isenção de tributos federais para combustíveis e energia fez com que os preços da gasolina, do etanol e do gás natural começassem a cair no Brasil. Apesar disso, a isenção dos tributos também fez o governo deixar de arrecadar impostos, o que eleva o rombo nas contas públicas, que deve chegar a 230 bilhões de reais em 2023. Com a restrição à energia russa devido à guerra, acelerou a busca de países por alternativas limpas. E uma delas é o hidrogênio verde. E o Brasil deve se tornar um grande exportador. Um estudo da consultoria alemã Roland Berger estimou que o mercado mundial de hidrogênio verde pode movimentar mais de US$ 1 trilhão. A grande vantagem brasileira é o baixo custo de produção. Já no agronegócio, a guerra trouxe efeitos bons e ruins. O custo de produção subiu por causa da alta nos preços dos fertilizantes, já que a Rússia é um dos grandes fornecedores no mercado mundial. Em 2022, 38 milhões de toneladas de fertilizantes custaram quase 25 bilhões de dólares. Um ano antes, 41 milhões de toneladas haviam custado bem menos, 15 bilhões de dólares. Por outro lado, a agropecuária brasileira teve um resultado positivo. O faturamento do setor passou de 46 bilhões e meio de dólares em 2021 para 65 bilhões e 800 milhões de dólares em 2022. E a balança comercial brasileira registrou um saldo de meio bilhão acima de 2021, chegando a 61 bilhões e 900 milhões de dólares. A explicação para isso também está na guerra da Ucrânia, já que os preços das commodities agrícolas, assim como os do petróleo, também dispararam com o início do conflito, elevando os ganhos dos produtores brasileiros. Um exemplo disso é o trigo, que é vendido ao mercado internacional, que subiu 27% no Brasil, já que a oferta ficou menor com a guerra. Em 2022, o Brasil exportou 3 milhões de toneladas de trigo, o triplo do ano anterior, e importou 15% a menos, 5 milhões e 700 mil toneladas. Várias lideranças internacionais se manifestaram no primeiro aniversário da guerra na Ucrânia. A União Europeia prometeu continuar o apoio militar a Kiev pelo tempo que for preciso. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou durante uma reunião que acontece em Tallinn, após a comemoração ao Dia da Independência da Estônia, que Putin não conseguiu atingir um único objetivo com a invasão ao país vizinho. Desde o início desta guerra brutal, Putin falhou em alcançar o único objetivo de suas metas estratégicas. Ao invés de dividir a União Europeia, ele nos deixou ainda mais unidos e determinados a ajudar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Também presente ao evento, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse não ter dúvidas em relação à vitória ucraniana no conflito. Freedom is not for free. We must fight for it every day. A liberdade não é gratuita. Devemos lutar por ela todo dia. Hoje, o povo ucraniano luta bravamente pela liberdade. E apesar deste primeiro ano de trevas e destruição, a determinação e a coragem dos ucranianos vão sem dúvidas prevalecer. Em Berlim, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, defendeu a ajuda militar fornecida pelos aliados ucranianos e culpou a Rússia pela continuidade do confronto. Foi a Rússia que invadiu um país vizinho. É a Rússia que continua enviando novas tropas para o fronte. Não é a ajuda ocidental que prolonga a guerra, mas sim a Rússia. Não é a Ucrânia e nem seus aliados que recusam a paz. É a Rússia. Na Inglaterra, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak realizou um minuto de silêncio em homenagem aos mortos pela guerra, em uma cerimônia que contou com a participação de oficiais do exército ucraniano. O rei Charles III escreveu no Twitter que espera que a solidariedade ao redor do planeta não traga apenas ajuda prática à Ucrânia, mas também força e união. A Meta lançou a assinatura paga do Facebook e do Instagram na Austrália e na Nova Zelândia, países que vão servir de teste para esse novo serviço de verificação, até então gratuito nessas redes sociais. O serviço vai custar o equivalente a R$ 61,00 na web e R$ 77,00 nas plataformas móveis iOS e Android.
Os usuários que apresentarem documentos de identidade vão poder solicitar um selo para garantir a autenticidade e maior proteção contra falsificações, além do acesso direto ao atendimento ao cliente e mais visibilidade. O diretor da empresa, Mark Zuckerberg, afirmou em um comunicado que a ferramenta tenta aumentar a autenticidade e segurança dos serviços. Especialistas acreditam que o exército de criadores de conteúdo, influenciadores e celebridades que dependem dessas redes podem ser os principais usuários do serviço, já que muitos reclamam das dificuldades na resolução de problemas técnicos e administrativos. Analistas se surpreenderam com o lançamento do serviço de verificação pela Meta semanas depois do Twitter ter adotado uma medida parecida com resultados abaixo do esperado. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.